gente, certo? A gente começa a ficar com um papo muito cotidiano, que é gostoso, mas não ajuda muito pro vestíbulo. A dica do Hendrix ali era o seguinte, ó, cordas da guitarra. Essa corda da guitarra ela é de aço. Se a guitarra não está conectada no amplificador, tu bate na corda, parece que ela está muda. Não é que nem um violão que faz barulho sem conectado em nada. Como é que o sistema elétrico detecta a corda vibrando para um lado e para o outro? É porque tem um solenoide embaixo de cada corda. É o detector. Se tu pega uma guitarra e olha, tu vê que tem umas bolinhas metálicas embaixo de cada corda. E embaixo de cada bolinha metálica daquela tem um monte de fio enrolado. Quando a corda metálica vibrar em cima daquilo, vai mudar a propriedade magnética daquele solenoide. O solenoide detecta uma correntezinha oscilando na mesma frequência que a corda vibra. Por isso, guitarra nunca vai ter corda de nylon, tem que ser metálica. Beleza? Para ela mudar a propriedade magnética. À medida que ela vibra, o detectorzinho vibra. Quanto mais voltinhas de fio ali, mais sensível é a guitarra. Tem situações que tu não precisa nem mudar o traste. Só de tu mudar a posição em que tu aperta no mesmo traste, tu já muda um pouquinho o som que sai. Aí não é legal, né? O legal é respeitar a posição dos trastes. Então eles testam a sensibilidade do receptor assim. Só que o Hendrix, que é aquele jeitão louco dele dedilhar a guitarra, volta e meia ele estava migrando do dedo de um lugar para o outro, deslizando em cima da guitarra, né? Aqueles dedos tudo moído já do aço passando ali. Então, na verdade, ele percebeu que quando ele pegava o solenoidezinho das guitarras Fender dele e desenrolava 2, 3 voltinhas, ele continuava com uma puta numa guitarra, mas se ele errasse a posição do traste um pouquinho, não ia denunciar na música tão violentamente. Ele ganhava controle da guitarra, né? Não é que ele não era um gênio, ele era um gênio da música, óbvio. Mas ele tinha conhecimento técnico que o fez se destacar dentro de outros caras que também eram geniais, beleza? Eu lembro, quando eu falo em guitarra, eu lembro do Tenho Raro, aquele cara, ele é Mandu Costa, já escutaram desse cara? Mandu Pô, que dá raiva, bicho. Como é que ele pode dedilhar tão rápido o violão? Capaz que vai quebrar o instrumento. Depois tu assiste alguma coisa lá, é Mandu Costa. É um gurizão parou de estudar, o pai obrigou. Não quer estudar, vai estudar música então. E hoje o cara é conhecido no mundo inteiro, né, cara, como um dos maiores violonistas atuais aí. A velocidade de digitação do cara é assustador. O equivalente do Hamilton do bandolim, para quem conhece o bandolim aí, é 2 caras que vale a pena tu ver, que são quase sobre-humanos, eu diria. Bom, galerinha, olha só. Campo magnético. Campo magnético. Aliás, deixa eu ver se o campo magnético assim vai ser interessante para mim. Para tu acreditar que tem um campo magnético aqui, eu posso fazer aquele ímã de desenho animado, certo? Polo Sul e Polo Norte, né? Não. Polo Norte e Polo Sul. As linhas de campo nascem no Norte e migram para o Sul. Alguém lembra o que acontece se eu jogo uma partícula carregada desse jeito dentro desse campo magnético? Concordo. Se fosse assim, ó, nada. Assado, nada. Assim, nada. E assim, nada também. Certo? Quando a velocidade da partícula é paralela ao campo, não acontece nada. Se não acontece força nenhuma, a partícula continua em MRU. Porém, quando a partícula é arremessada perpendicularmente ao campo, acontece sim. E é bem aquilo que tu disse. O que eu queria que tu soubesse espacialmente se ela vai ficar girando assim, se ela vai ficar girando assim como no teto, ou se ela vai ficar girando assim, ou se ela vai ficar girando, certo? Eu queria saber para onde é que essa maldita partícula gira. Lembra-se? Quem é esse aqui? É a força, é o F de força, cara. Não era isso que estavas imaginando. Não estou xingando ninguém, eu estou só te ensinando que esse dedo é o dedo da força. Ótimo. Esse dedão, carona, o que a carona tem a ver com a minha vida? Eu quero pegar uma certa velocidade. Então o dedão da carona será sempre A. E esse? Tu vai brincar de arminha, lembra? Só que o gatilho é bacana, ó. Certo? É a brincadeira de arminha que qualquer criança já fez, só que eu boto esse dedo assim, ó. Não é difícil botar, mas tem que fazer. Se tu não fizer uma vez na vida, então não vai ficar desse jeito no dia. Certo? Tem que treinar a mãozinha. Agora, ó. Esse é a força. Esse é a velocidade. E as grandezas vetoriais da fórmula que o animal não colocou no quadro são essas aqui, ó. B vezes Q vezes V vezes seno do ângulo. Quais são as grandezas vetoriais? Força, velocidade e campo magnético. Obrigado. A carga ser positiva ou negativa não vai interferir na fórmula. Obrigado.
Se eu já te disse que essa é a velocidade e essa é a força, sobrou quem o indicador? Campo magnético. Tu vai ter que decorar isso. A apostila usa uma regra diferente da minha. Certo? Eu uso essa regra da carona e do funk aqui para ajudar a lembrar quem é quem. Mas tu pode usar da apostila ou qualquer outra regra que os bons livros indicam. Cada autor vai ter a sua maneira de fazer. Eu pego o dedão e coloco no sentido da velocidade, tá vendo? Eu pego o indicador e boto no sentido do campo, ó. Percebem que a velocidade e o campo já estão alinhados com meus dedos? Aí eu verifico o terceiro dedo sabendo para onde é que essa partícula vai ser empurrada. Uma partícula que está querendo subir e é empurrada para dentro do quadro, ela vai querer circular lá para dentro do quadro, né? Ela ficaria assim, ó. Concorda comigo? Ela ficaria presa no campo magnético desta maneira. Desliga o campo magnético, ela passa reto a partir do momento que tu desligou. Se eu desligasse o campo magnético na hora que ela estivesse em cima, ela iria lá para dentro do quadro. Se eu desligasse o campo magnético na hora que ela está aqui, ela passa reto para baixo. Desliga o campo magnético na hora que ela está bem embaixo, ela vai para cima de vocês, sai pela tangente. Beleza? Cara, que legal! Uma partícula carregada, uma carga elétrica, quando imersa em campo, pode sofrer a ação de uma força. Por que eu digo que pode? Porque depende quando o ângulo era 0 ou 180 graus, como seno de 0 ou 180 dá 0, não existia força, exatamente. E se, não sei, né? Se eu, sei lá, passasse a mão ali enquanto ela estivesse girando, daí ia interferir, ela ia voltar? Bacana a tua pergunta. Ó, ela tá girando aqui, certo? Eu me coloco aqui, ó, entre o campo magnético e ela. Como a minha permeabilidade magnética é diferente da do meio, vai mudar a força eletromagnética. Mas ela vai ou aumentar o raio ou diminuir o raio, mas vai continuar circulando. Beleza? Tua pergunta foi muito boa. Ô galerinha, quando o meu professor me comentou que quando a partícula era paralela ao campo magnético, ela descrevia um MRU, ou seja, força resultante era zero. Quando a velocidade da partícula era perpendicular ao campo, ela descrevia um MCU, movimento circular, não tem problema, movimento circular uniforme, tranquilo? Mas na hora que o filho da mãe me disse, tá viu? Quando a partícula for arremessada obliquamente, a partícula vai sair assim, ó. Assim ela vai se girar, ó. Aí eu me revoltei. Tudo bem, professor, tava tão legal o MRU, né, cara? Tava tão legal o MCU, é tão bonitinho. Agora o movimento helicoidal? Que bosta é essa? Eu fui bravo pra casa. Que Deus maluco é esse que fabrica o movimento helicoidal de uma partícula imersa em campo magnético? Se eu começo a girar esse giz em círculos e começo a me deslocar para frente, que movimento vocês descreveriam para o giz? Helicoidal, em forma de mola, em forma de hélice, se preferir. Tudo bem para vocês? Vocês conseguem perceber que a mistura de um movimento retilíneo com um movimento circular concomitante gera um movimento helicoidal? Tudo bem para vocês? Tu veio em casa, eu percebi que essa velocidade poderia ser decomposta numa velocidade horizontal e numa velocidade vertical. O que essa velocidade horizontal vai fazer com essa partícula? E reto, sem influência do campo magnético, não é? O que essa velocidade vai fazer com a partícula? Fazer ela girar. Como é que não era? Se eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, é claro que o movimento fica helicoidal. Então eu queria que vocês entendessem o movimento helicoidal não como algo mágico, como eu entendi, fiquei apavorado, como algo óbvio, a decomposição de dois, a composição de dois movimentos, na verdade, certo? Então cuidado, tu não precisa decorar que quando a partícula tem velocidade paralela ao campo é MRU, se tu já sabe um pouco de física, porque a fórmula para a força eletromagnética te avisa que quando o ângulo é 0 ou 180, quando a velocidade é paralela ao campo, a força eletromagnética fica 0, porque seno de 0 é 0, seno de 180 é 0, deu 0. Quando a força resultante no objeto é 0, qual é a tendência de movimento dele? MRU ou repouso, né? Está parado, continua parado, está em MRU, continua em MRU. Ou seja, não é obrigatório decorar. Eu, na minha época, decorei. Quando a velocidade é paralela ao campo, MRU. E, de repente, o melhor é pegar no formulário a fórmula e pensar no dia, se for o caso, né?
Quando é que a força é máxima então? Para as mesmas condições de campo, carga e velocidade. Qual é o maior seno que existe? 90 graus, é quando a velocidade for perpendicular. Nesse caso, tu usa a regra da mão direita modificada e descobre para onde é que a partícula vai ser empurrada. Se a partícula tem velocidade oblíqua ao campo, tu decompõe. Vai ser uma mistura dos dois movimentos. Parte da velocidade gera o movimento retilíneo, parte da velocidade movimento circular, o que transforma a partícula no movimento helicoidal. Tu imagina em laboratório, cara, tu pegar uma luz, em vez de a luz passar reto ou fazer uma curva, ela sai girando numa hélice linda dentro do laboratório. Isso acontece, isso é muito bonito de ver. Aliás, talvez alguns de vocês já tenham visto algo chamado aurora boreal. A Terra não tem campo magnético? Tem campo magnético. E vem partículas carregadas do Sol em direção à Terra, o famoso vento solar. Quando essas partículas tentam penetrar na Terra, quando no campo magnético do Equador, essas partículas ficam presas e não conseguem atingir a Terra. Mais próximo dos polos, as partículas chegam com tamanha energia que na hora que elas batem na alta atmosfera, o gás se ioniza, tal e qual essa lâmpada brilhando. E aí gera aquelas luzes esverdeadas e avermelhadas, devido ao oxigênio e ao nitrogênio presente na atmosfera. Então a aurora boreal é um bom exemplo de cargas elétricas imersas em campo magnético. A aurora boreal poderia acontecer até próximo do Equador, desde que o Sol estivesse emitindo radiação suficiente. Houve uma tempestade solar há muitos anos atrás, onde as auroras boreais chegaram próximas dos trópicos. Tu imagina o tamanho do vento solar, né? As redes elétricas que existiam eram só de telefone, queimaram todas. Todas tiveram que ser reinstaladas, mostrando mais uma vez o perigo que pode ser o Sol emitir um pouco mais de energia do que nós esperamos, certo? Por isso que a gente está tão interessado em estudar o Sol atualmente, né? Para entender o comportamento dele. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu quero fazer uma continha dessa para ti, ó. Porque essa matéria é inteiramente nova e eu acho que se tu não me ver fazer um, pelo menos, tu vai te desestimular de arriscar em casa. Me acompanhem, ó, na questãozinha. Quero uma que tenha continhas ali, ó, 25. Questão 25 da página 104. Vamos fazer juntos aí, para que depois tu fique feliz em arriscar mais umas continhas. Semana que vem tem que trazer essa. Essa aí é a nova, o ideal, de repente, né? Não posso garantir que eu já vou adentrar no próximo volume.